Tá chegando aí para a gente começar esse papo, né? Arão, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luzene. Como vai? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E Então tá aí? bom. Essa realidade aí desse mundo do direito no agronegócio, já temos inclusive pessoas que já nos mandaram perguntas É, ansiosas aí por esse assunto. legal, legal. Eu queria começar, Arão, te perguntando essa questão do direito agrário, né? Direito agrário, direito imobiliário, relacionado a financiamentos, a contratos, arrendamentos, o tributário, que também já até pediram aqui para a gente falar a respeito do trabalhista, fiscal, tudo isso Uhum. dentro do agronegócio. E certa vez Pois você é. me disse que não é simplesmente direito no agronegócio, é algo muito amplo. Não, na verdade, existem várias correntes doutrinárias que conceituam. Uma parte entende que direito agrário, a outra fala que tem direito do agronegócio, que é mais novo, né? Mas, assim, eu acho que a terminologia mais correta a ser usada é direito rural, na verdade, né? Que vai abranger toda a produção rural, a propriedade rural. Só que dentro disso existe um monte de outras coisas. Hoje em dia chamam também de direito do agro, né? Mas assim, eu acho que o termo mais correto é direito rural. E é muito amplo, como você disse, né? E quando a gente fala, por exemplo, só de direito da legislação agrária, é um estudo constante. Cada dia tem algo novo, Nossa. tem uma novidade nessa área. Quem é do campo sabe, quem já produziu e quem vem produzindo há muito tempo sabe que antigamente as relações eram bem mais simples, né? Antigamente se procurava um advogado para o produtor rural procurava um advogado quando tinha um problema de invasão nas suas terras, quando tinha um problema de demarcar os seus limites ali, uma sobreposição com os vizinhos. Isso eram as demandas agrárias, rurais de antigamente. Hoje em dia, a produção agrária, e até não só a produção, mas o fato de ter uma propriedade rural hoje exige conhecimentos multidisciplinares, que eu te falei. Por exemplo, eu atuo advocacia voltada para o produtor rural, por exemplo, né? Então você atua desde da pessoa que está comprando a sua propriedade rural, está lá cuidando da parte imobiliária rural, né? Posteriormente, ele vai cuidar da parte agrária, onde ele vai mexendo um pouco naqueles contratos de arrendamento, de parceria, de comodato. Posteriormente, ele tem que pensar na parte ambiental, né? Compliance ambiental, como se defender de multas ambientais depois de ocorrida a multa, enfim. E a parte do agronegócio, que é enorme hoje em dia, né? E o agronegócio ele envolve tudo, envolve o campo tributário, envolve o campo do direito sucessório, enfim, fiscal, está mais ligado ao empresarial, na verdade. O produtor rural hoje é um empresário, né? Para você ver o tamanho da complexidade das relações agrárias hoje. É uma empresa, certa vez eu ouvi de um produtor que o agronegócio é uma empresa a céu aberto. Sem Então, dúvida, daí a gente já imagina. por mais que o produtor rural hoje não, talvez a maioria dele não produza com um CNPJ, né? Ele produza com seu próprio CPF como pessoa física, mas não deixa de ser empresa. Ele está ali para plantar e para ter lucro a partir daquilo ali, né? Agora há pouco alguém até comentava comigo, Arão, que antes a gente tinha muito aquela cultura de quando os parentes vinham para a propriedade, saía com o carro cheio, né? Um queijinho, uma É, galinha, um litrinho de leite. E essa visão mudou, né? Hoje é empresa. Então, assim, é se eu pego empresa. um litro de leite, um queijo, já é um produto Tem da que estar na subsistência da contabilidade. propriedade. Tem que passar pela contabilidade, a maquininha do cartão de crédito tem que estar lá. E você falou de um assunto aí que, assim, eu adoro falar desse assunto, que é a sucessão. Hoje a gente tem essa questão da sucessão familiar e que está muito ligada à questão do direito, né? Quanto mais você se adianta com essa sucessão familiar, mais fácil vai ser esse processo para você não ter, por exemplo, uma questão de um inventário e de todos os desafios que é um pós-morte e se resolver todas essas situações, a busca por um advogado. É É bom ter essa verdade. relação de confiança também, né, Arão?
Tem que ter, tem que ter. A relação de confiança é importantíssima em qualquer situação jurídica, né? A pessoa está na mão de um advogado para várias situações, né? Deveria estar, mas na verdade a gente precisa mudar um pouco a cultura do brasileiro de utilizar do advogado apenas para as demandas repressivas, né? Para o contencioso, para se defender um processo judicial. Na verdade, ele não tem que precisar do advogado para essas causas. A cultura que a gente tem que implantar no Brasil, que já existe mundo afora, é da advocacia preventiva. A pessoa tem que se prevenir para evitar problemas, né? O custo de uma demanda, o custo de uma assessoria, de uma consultoria preventiva é muito pequeno perto dos problemas financeiros que você pode ter no futuro sem ter uma consultoria, né? E aí a gente fala até um pouco da parte da sucessão, que nem você falou, né? O Brasil está atrasadíssimo nisso aí, um pouco também por causa da questão fiscal. A gente fala muito que o Brasil é o país dos impostos, se paga muito imposto, né? Porém, em se tratando de o imposto para o inventário, que é o imposto causa-mortes, o Brasil é um dos menores, onde tem as menores alíquotas do mundo, né? Você pega outros países aí, tanto da América Latina como os Estados Unidos, chegam a taxar o inventário em até 40%, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem de 4 a 8%. Porém, já existe legislação já existe autorização de aumentar esses impostos, e com toda essa crise que a gente está vivendo, não tenho dúvida daqui a pouquinho vai aumentar esse imposto e a gente vai sair de 4%, aqui no Tocantins é 4%, a gente vai para 20%, 30%, que nem os outros países por aí. Daí a importância de uma sucessão bem feita para você ilidir esses impostos, né? Não pagar todo imposto. Quem gosta de pagar imposto, né? A não ser que seja daquela sempre assim, né? Eu quero pagar 1 milhão de imposto, mas considerando que a minha renda esteja à altura e não só que o imposto aumente. Não, mas dá para você continuar ganhando e reduzir essa diferença entre o que você ganha e o que você paga. E é simples, né? O Adriano está perguntando aqui, Arão, ele está dizendo aqui, né? Na verdade, ele está comentando que você tem toda a razão. Planejar e prevenir com a participação estratégica do advogado aprimora a gestão e propicia maiores acertos na propriedade, né? No negócio rural. Sem dúvida. A prevenção, a gestão de riscos do agronegócio hoje é um tema que está essencial, né? Que eu te falei no começo lá, não existe mais aquela figura do produtor rural que vá procurar um advogado só na hora que a bomba já estourou, na verdade, né? Hoje em dia ele tem que se planejar e tem que fazer toda a gestão de risco. Para te ter uma ideia, o produtor rural ele tem a hora certa de plantar. E por que ele tem a hora certa de plantar? É uma gestão de risco. Ele sabe que ele vai lá nas cartilhas da Embrapa, por exemplo, ele sabe que ali naquela determinada região a precipitação de chuvas que daria para ele plantar é de tal dia a tal dia. Ele não planta fora daquela janela. Tá? Isso é uma gestão de risco climático. E não adianta nada você ter essa gestão de riscos climáticos, adubar bem a terra, plantar bem, colher bem, se na hora de comercializar, na hora de pegar um crédito rural, você não analisa aquele contrato. E aquele contrato normalmente é milionário. Não adianta você produzir bem se você faz um contrato de venda mal feito e perde toda a sua produção. E eu vou mais longe. Você imagina se isso fosse num processo de arrendamento, digamos assim, mal amarrado. Então você faz todo o preparo, faz todo o processo. O contrato de arrendamento aí já ouvi dizer que ele tem uma variação de anos para que se compense, porque você vai trabalhar toda essa terra, você vai, né, preparar todo esse solo. E aí você imagina um contrato desse feito de qualquer forma. Então, vai ser um prejuízo, como você disse, um prejuízo milionário e uma frustração muito grande também. Quer ver um contrato, um problema básico, que todo mundo comete, quem é produtor rural e está ouvindo a gente agora vai falar assim, mas eu não sabia disso, e tenho certeza que a maioria não sabe. Quando o produtor rural, na maioria das vezes, vai fazer um contrato de arrendamento, ele pega um modelinho lá da pessoa, um corretor que ajeitou aquele contrato, normalmente lá às vezes até no cartório já tem um modelinho ali para ele fazer uma declaraçãozinha em cartório ali, tá. E aí ele faz o contrato de arrendamento, ele respeita o tempo
o tempo de duração desse contrato e tal. Vamos supor que é um contrato para receber em soja, por exemplo. O que acontece? O cara ele coloca o preço do contrato de acordo com a produção. Eu vou receber lá no terceiro ano 6, 7, 8 sacas de soja, por exemplo. Beleza, tudo perfeito, né? Perfeito até a hora que a pessoa não atrasa o pagamento. Porque se ele atrasar o pagamento, o que acontece? Esse proprietário de imóveis rurais que arrendou o seu imóvel vai ter que entrar com uma ação judicial. E aí ele vai cair na mão do advogado. E a hora que ele cair, a hora que ele for consultar o advogado, só depois do problema todo feito, o advogado vai falar assim para ele: teu contrato está totalmente errado, não poderia ser em soja, como todo mundo faz. 90% dos contratos são de acordo com de acordo com o produto, para receber no fruto, né? Mas não pode. O contrato tem que ser em valor, em espécie. Para quê? Para que a hora que der o problema, você possa executar aquele contrato. A pessoa está sumindo com a soja ali, já está entregando para outro. Eu tenho condições de entrar com uma ação hoje e conseguir uma liminar de busca e apreensão daquele produto. Se eu amarro em produto, por exemplo, eu vou ter que discutir o valor daquele produto e tal. Ou seja, você não pode mais executar. Você entraria com uma outra ação, que o caminho é muito maior e o prejuízo, sem dúvida, infinitamente maior. São prejuízos sempre milionários, né, Arão? Não são prejuízos pequenos. Sim. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está lidando com muitos valores, né? É diferente da agricultura familiar, onde a pessoa tem ali a agricultura de subsistência para sustentar a família, vende um pouquinho para trocar um produto por outro, né? Agronegócio é sempre altas cifras. E mesmo o pequeno também, se tem um prejuízo, para ele é um prejuízo que acaba se tornando grande. E aí entra a nossa pergunta, né? Eu preciso mesmo de um advogado na minha propriedade? Qual a necessidade? Claro. O advogado é necessário demais. Volto àquela primeira premissa. O advogado não serve mais para ficar litigando judicialmente e tal. Esse é o último recurso mesmo, né? Luziane, hoje em dia, a gente tem uma grande facilidade hoje em dia. Quem está no campo produzindo hoje, quem está no agronegócio, já não, o índice a população que está produzindo hoje vem caindo cada vez mais. Não é mais aquele senhorzinho lá de 50, 60, 70 anos. Ele já pegou e sucedeu o negócio dele, e quem está produzindo são pessoas mais jovens. Tanto é que a grande parte da população que está produzindo hoje está entre 34 e 46 anos. E essas pessoas, elas já estão mais antenadas já, né? Elas já fazem uma melhor gestão de riscos, elas já produzem de um modo mais profissional, né? E aí, por que a importância do advogado? Como eu te falei, se a pessoa analisa fatores climáticos de produção, por que não analisar os seus contratos também? Se são lá onde estão os maiores problemas. Sim. Né? E o fato de ter pessoas mais jovens hoje até facilita. Por exemplo, aqui no escritório a gente já faz... há muito tempo, a gente já consegue interagir com o produtor rural à distância, pela internet, por telefone, ele liga, não tem mais aquela necessidade dele sair lá do interior, lá da fazenda, para vir aqui conversar com o advogado, enfim. Ele consegue hoje fazer essa gestão de riscos dele, onde a maioria das vezes envolve o trabalho de um advogado, através de internet, através de uma ligação. E assim se prevenir, né? Por isso que é sempre importante a presença do advogado nessas relações. E é interessante, Arão, semana passada foi feita uma pesquisa com produtores rurais e 85% desses produtores usam o WhatsApp. Então você imagina, está tudo muito mais acessível. 71% desses pesquisados, inclusive aqui na nossa região do Mato Piba, eles usam canais digitais diariamente. Assim como muitos dos que estão aqui agora nos acompanhando na live. Eu percebi aqui, claro, que tem os colegas aqui, né, da sua área do direito, inclusive estudantes também, atentos aqui ao nosso assunto, e produtores rurais também, tanto de pequenos quanto de grandes propriedades, nos acompanhando aqui, tanto na busca de informação e, claro, participando aqui também. Vou até dar uma paradinha aqui na nossa conversa para dar um oi, né, para o pessoal. A Natália está dizendo aqui, ela pensa assim, né, nessa mesma lógica que você está falando. O Ramon, que inclusive faz uns defumados saborosos, se você ainda não conhece,
Ele Quero está conhecer. aqui na escuta. Pois é, tá vendo, Ramon? Deixa aí já o desafio para você. Isso. A Angeline está aqui. A Angeline sempre acompanha a gente, acompanhando o Engenho. LBR, Lohane, Leandro, Lancer Consultoria, tá dando um oi aqui pra gente. Aline, Pablo, Pedro. Pedro tá dizendo aqui também boa noite. O Juliano Scott, Arão, tá dizendo que é o que ele mais pega no escritório. Provavelmente Doutor aqui Juliano sobre essa Scott. questão do remediar, né? Sim, doutor Juliano Scott, advogado em Gurupi, forte na atuação do agronegócio lá também e nessa mesma linha. Tem que prevenir. Aquele velho ditado, prevenir é melhor que remediar. E tem aqui também o Richard. Richard trabalha aí com essa parte de drone nas áreas rurais e tem muito essa relação com o direito, né, Arão? Que você falava da questão do direito ambiental. A gente tem aí o cadastro ambiental rural, o programa de regularização ambiental. Tudo isso é um processo que envolve muito conhecimento justamente do que a gente começou a nossa conversa aqui, que é o direito agrário. Exatamente. A gente está entrando numa fase muito importante. O direito ambiental sempre é bem importante, né? Aqui no Brasil, sobretudo, a gente vive no meio, vive vigiados ambientalmente, em que pese sermos um dos países que mais preservam no mundo inteiro, com as legislações são as melhores do mundo inteiro, mas a gente sempre está sendo cobrado. Por quê? Nós somos os únicos que ainda temos florestas e etc., né? Agora, a gente teve o CAR, né? A fase de declaração do CAR. Todo mundo declarou, quem era proprietário, quem era poceiro, qualquer forma você tinha a declaração do CAR. A gente está entrando numa fase importante agora, que é a do pós-CAR. Pós-CAR, e quem apelidou pós-CAR foi nosso amigo Pedro Puccini, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. E o Pedro, que é uma das pessoas que mais entendem de direito ambiental no Brasil, ele aborda bem essa situação. Pós-CAR agora, onde vão vir as conferências daquelas declarações, né? A pessoa que declarou A e de repente não era A, era AB, declarou que tinha desmatado uma área de 100 hectares, de repente está lá 300 hectares, né? Agora vão vir as conferências desses dados e multas ambientais. Isso vai ser uma fase inevitável. E com as multas ambientais também vem a parte de defesa em processos ambientais, as conversões, né? Às vezes o produtor rural peca muito nisso aí também, né? Em receber uma multa e falar assim, não, tô lascado. E as multas ambientais sempre são milionárias, né? Então, assim, a pessoa vê aquela multa ambiental e fala assim, cara, tô lascado, vou vender essa área, vou vender antes que chega a multa, enfim. Não sabe que tem a possibilidade de fazer a defesa, a possibilidade de eventualmente converter essas multas em prestação de serviços, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. Arão, quando você estava falando dessa questão das multas, eu me lembrava de uma situação e que agora a gente está se aproximando dela de novo, que é o período de queimadas no Tocantins. Uhum. E é uma questão que parece simples, mas, por exemplo, a orientação de que a partir do momento que, por mais que seja criminoso, acidental, que se pegue fogo, por exemplo, numa propriedade rural, é preciso fazer boletim de ocorrência e quanto mais bem orientado e tiver a proximidade com um profissional, um advogado, mais fácil vai ser lidar com essa situação, tanto a curto quanto a médio prazo, né? Porque de repente você tem lá, daqui 1 ano, 2 anos, você vem, por exemplo, a imagem de satélite hoje, e aí você chega e fala, poxa, mas o que aconteceu nessa área? Ah, ela foi queimada, mas e aí? Vai se montar todo um processo jurídico e se não tiver essa orientação preventiva, nem tanto preventiva, né? Diria que mais imediata ali no momento do problema e não protelar essa questão. Mas é até preventiva, Luziane, é até preventiva, porque às vezes, não digo o grande produtor rural que na maioria das vezes está bem assessorado, né? Já tem um conhecimento a mais. Mas o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, ele não sabe que ele precisa pedir, ele precisa de autorização para fazer aquela queima, né?
ele precisa da autorização, aí ele vai lá, não, vou queimar aquele pedacinho de chão lá e vou controlar aqui, de repente o fogo se espalha, enfim. Pode ser considerado um crime ambiental. E não os crimes. As consequências ambientais podem vir na área administrativa, na parte civil, que é a parte pecuniária, e na parte criminal. Ou seja, ele pode responder por 3 situações ao mesmo tempo, né? Pode ter sua área embargada, ou seja, olha o prejuízo que pode causar numa simples queimada, né? E assim, então tem essa parte preventiva. Né? É recorrente, não tem jeito, é recorrente. Ano. Todo envolve ano muito, onde esse risco de queimadas. Sim. Envolve muita parte do compliance ambiental. A pessoa tem que ter um projeto, um programa de regularidade ambiental que ateste que a propriedade dele, de fato, tem uma produção sustentável. Isso vai servir para ele para vender o seu produto melhor, exportar o seu produto eventualmente, né? Então, tem essa parte do compliance ambiental. Tem a parte dos seguros, né? A pessoa contrata um seguro na hora de fazer um crédito rural, por exemplo. Já na hora de fazer o crédito rural, se ele não tiver uma regularidade ambiental, o banco não cede crédito para ele. Porque se ceder crédito para ele e ele não apresentando todas as certidões de regularidade ambiental, o banco é tão responsável quanto ele. A hora que vier a multa ambiental, o banco pode responder da mesma forma. Então, assim, contratou um seguro, e o seguro foi lá, queimou sua propriedade, o seguro é a maior dificuldade para ele te pagar. Você tem que passar por certos requisitos, comprovar por X vezes que você tomou todas as precauções, que você fez a limpeza da cerca, enfim, tomou todas as precauções para aquilo não acontecesse na sua área. Para depois, sim, você conseguir se safar, né, de uma eventual multa, receber o seu seguro, de várias formas. Tem que ficar muito atento. O Escota, Fernando, né, tá aqui participando com a gente, zootecnista. Uhum. A Marília também está aqui. O Juliano até comentou aqui também, Arão, que ele notou que a pandemia tem ajudado no sentido. Comenta aí com a gente, Juliano, qual o sentido? Eu acho que é no sentido de prevenção, de contato melhor com o produtor rural, para prevenir danos. Teve essa preocupação um pouco maior, né? Durante a pandemia, percebeu-se também outros vieses que precisavam aí dessa atenção jurídica, né? Tá todo mundo mais ligado. Acho que, não sei se é o tempo, a temporada também, a gente tem, para quem trabalha direto com agronegócio, está na temporada de colheita, né? Então, nessa época, as coisas giram mais rápido, e as informações chegam mais rápido, e também o produtor está mais ligado agora, talvez esteja com um pouco mais de tempo, né, sem tantas outras atividades para fazer, está mais ligado na internet, então aí ele lembra do advogado. Tudo tem seu lado bom e o ruim. Claro, a Marília está comentando aqui que a live está bastante esclarecedora. Obrigada, Marília. Minha amiga Marília, um grande abraço. Grande profissional. Sim, aproveitar também aí, Arão, e convidar, né, o pessoal que está acompanhando a gente a compartilhar a nossa live também. Claro. Compartilhar para mais pessoas participarem aqui com a gente. Exatamente. O Guilherme está aqui com a gente também, Guilherme Ferraldo. Inclusive, Arão, ele é de uma rede social voltada para o agronegócio. Daqui a pouco a gente vai trazer umas novidades aí. Claro, legal. O Carlos Pitombeira está aqui também, falando que a prevenção sempre melhor forma para o bom êxito. A Brena dizendo que os seus vídeos são sempre muito esclarecedores, que ela já tirou muitas dúvidas com o seu vídeo. Legal. Então continua que está dando certo, Arão. Tá. O Eliton está dizendo aqui que os mestres me dizem os valores das multas efetuadas pelos órgãos ambientais. Esse é um bom desafio, né, Arão? Não entendi, perdão. Ele pergunta sobre o que você diz sobre as multas efetuadas pelos órgãos ambientais, sobre os valores dessas multas. São muito altos. E o Brasil é um país enorme. Hoje ainda estava fazendo um contrato de compra e venda aqui no escritório de uma área lá em Goiás que está sendo permutado por uma área aqui no Tocantins. A gente dá para ver nitidamente a diferença do preço do hectare lá em Goiás do preço do hectare aqui no Tocantins. Perfeito.
Essas multas ambientais, elas são reguladas por lei. E elas dizem lá, por exemplo, não vou citar o artigo específico que agora não me vem na cabeça. Mas se você fizer uma supressão ambiental sem o devido licenciamento em uma área comum, a multa é de R$ 1.000 por hectare. Perfeito. Se você fizer essa mesma supressão sem o devido licenciamento numa área, por exemplo, de reserva legal, essa multa ela pode chegar a R$ 5.000 por hectare, mais 50%, ou seja, R$ 7.500. Tá? Existem locais no Brasil, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá ao redor de Campo Grande, a gente tem áreas produtoras lá que custam R$ 120 mil o hectare. Tá? Enquanto aqui no estado, a gente tem áreas que custam menos de R$ 1.000 o hectare. Só para você ver a diferença da diferença imobiliária, do valor imobiliário. Agora, uma coisa é aplicar essa multa vamos colocar mais baixa, de R$ 1.000 por hectare lá no Mato Grosso do Sul, onde é a minha área, e outras aplicar aqui em regiões do Jalapão, onde a terra não tem uma produtividade tão grande e o preço dela é bem barato. Ou seja... Ela nem se autossustenta, né? Nem se autossustenta. Então, aqui é extremamente desproporcional. Mas, enfim, é uma lei, está em vigor, mas aqui no Tocantins, em muitas áreas, o valor da multa ele supera o valor imobiliário do imóvel. Ou seja, a pessoa pode perder o seu imóvel e ainda ficar devendo. Sem falar na parte criminal, na parte de quase toda infração ambiental, ela gera o dever de reparação do dano. De reparação do dano ambiental, não é no financeiro. Financeiro nem se fala. Vou continuar aqui com mais participações. O Pedro, Lua Lobo, vamos preservar o nosso cerrado. Esse é um dos assuntos também que sempre com destaque, né? Tocantins Rural, nossa amiga Sara. Sim, Sara. A Nativa Rural está aqui. Blog do Direito Agrário também participando. Eu também. José Lamatina. Olha, o Marco Capeleço está aqui com a gente também. Carneiro Henrique está perguntando aqui: oi, doutor Arão, melhor advogado do Tocantins. Na verdade, aí um comentário para você, Arão. Muito obrigado. O Juliano comenta aqui da dificuldade de vender os produtos se tiver problema com órgãos ambientais. E aí a gente entra num assunto, Arão, que é extremamente importante, que é a questão hoje do rastreamento dos alimentos. Tem tudo a ver com a questão do direito, né? Porque o consumidor ele está cada vez mais atento. Quanto mais sustentável a produção, mais ele tem probabilidades de comprar esse produto. O consumidor ele está exigente nesse sentido. Exemplos, frigoríficos bonificam, né, a carne que é produzida de forma sustentável. Então é um caminho sem volta. Sem volta. Isso já nos países como a Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aí você já vem com selo lá. Aqui no Brasil não é tão comum selo, mas aqui já existem ainda os selos que você está lá. Esse alface aqui é hidropônico. Esse aqui é produzido sem defensivos. E aí cada um comercializa. Você vai se especializando cada vez mais. Tem gente que só comercializa um tipo de produto que tem aquela saída, né? E faz girar a máquina. Restabilidade hoje tá na moda, né? E cada vez vai aumentar mais, não tenha dúvida. Aquele produtor que... Sim? Não, aquele produtor que produz de qualquer jeito, que não liga para as questões ambientais, que toma multa ambiental, que nem o doutor Juliano Escota falou aí, ele está fadado ao fracasso. Ele não gere bem os seus riscos de produção. E ele está fadado ao fracasso, sem dúvida. E nem tampouco está cuidando do seu principal capital, que é o solo, a terra, também, né? Também. Da mesma forma. A Lohane está dizendo aqui que no ato da queimada descontrolada é possível fazer um laudo comprovando de onde vem o fogo, com laudo e imagens. Isso é muito importante, né, Arão? É esse processo preventivo que você falava quando eu comentei sobre a questão da queimada. Isso. A Lohane, ela é agrimensora e também desempenha um papel importantíssimo nisso aí, né?
de prevenir o produtor rural. Ela está lá na ponta da cadeia, direto com o produtor rural. E ela também tem feito um trabalho de prevenção no produtor rural, explicando. Ela faz um trabalho muito bonito, bem bacana, de perícias judiciais e também com o produtor rural, limites de terra e tal, e também nessa questão de queimadas. Interessante essa multidisciplinaridade, eu gosto muito de ver isso. O Carneiro está perguntando aqui, Carneiro Henrique, por que é tão demorado para fazer um inventário de um imóvel rural? Ele ensinou aqui Pascoal. Pascoal é amigo, é amigo. Por que é tão demorado? Inventário depende muito se existe discussão. O inventário pode ser a coisa mais rápida do mundo. Hoje em dia existe o inventário extrajudicial. Você reúne as partes, reúne os documentos necessários, vai ao cartório e finaliza o inventário ali em um dia, rapidinho, né? O problema de inventário é que normalmente existem vários herdeiros, as partes não... existe muito herdeiro e pouco bem para ser dividido, né? Então ali cria uma certa animosidade. O grande problema dos inventários é isso. Normalmente existem filhos menores, né? E esses filhos menores, em razão desses filhos menores, o inventário pode ser só judicial. Daí vem aquela velha situação que a gente já falou. Por que enfrentar o inventário judicial se você pode ter outros meios de sucessão? Por exemplo, eu, antes de falecer, Arão, não tenho dúvida que antes de falecer, eu vou fazer uma holding para mim. Os meus filhos vão ficar, já vou passar o patrimônio para eles em vida. Não que eu vá ficar sem nada e pelado. Esse é um grande medo do produtor rural, né? Vou passar todo o meu patrimônio, não vou ficar com nada e aí vai ficar tudo com os meus filhos. Não, existem vários meios de você passar esse patrimônio aos poucos para os filhos, né? E continuar na posse deles enquanto em vida, né? E aí, para o leigo, e a gente tem que falar para o leigo, é claro, né? O que isso influencia? Por que uma holding familiar e não um inventário do modo tradicional? Pelos impostos. Hoje, se você fizer um inventário rural, além de discutir judicialmente, que vai te levar anos na justiça, a briga com seus irmãos e eventuais herdeiros, despesas com a consultoria jurídica com o advogado, que hoje é no mínimo 20% daquele patrimônio, custas judiciais. Por que não substituir tudo isso aqui por taxas fiscais melhores? Onde você pode, inclusive, sair da briga. Irmãos sabem que é uma briga constante depois que os pais falecem. Um quer vender, outro não quer vender, outro quer vender por um preço maior, outro se desfaz de qualquer forma. Você pode evitar tudo isso aí, o produtor pode evitar. Isso é um método moderno e eficaz de não pagar tanto imposto, não causar problemas e, de repente, dar continuidade àquela produção rural que normalmente dá certo. Fazendo bem feito, dá certo. Eu já ouvi dizer, Arão, numa palestra, que hoje a gente tem, de certa forma, um fatiamento das grandes propriedades, e aí você pega, como você comentou, irmãos não entram no acordo, e aí você tem um fatiamento e aí você vai aumentando a quantidade de pequenas propriedades, aumenta a questão da agricultura familiar. Não que isso seja negativo, mas, por um lado, uma PJ, por exemplo, é o que você falou, tem muito mais possibilidade de trabalhar de forma integrada, com uma gestão unificada e, inclusive, com a multidisciplinaridade de profissionais dentro de uma grande propriedade que uma pequena hoje não teria condições de se autossustentar, não é verdade? Exatamente. Mas o que acontece mais no cotidiano é que você tem uma propriedade de um tamanho considerável, com o tempo você vai repartir, a pessoa é proprietária sozinha, falece, aí você divide aquela propriedade entre 3, 4 filhos, por exemplo. De repente, aquele tamanho de área não é mais sustentável. Você não consegue produzir o suficiente naquela área que dê para você produzir. Ou seja, antigamente tinha o pai que trabalhava em toda aquela propriedade e sustentava ele e a esposa. De repente vem mais um filho, já são 3, já vem outro, 4, 5, 6. E na medida que vai crescendo a cadeia alimentar ali, né, o sustento de todos ali, a terra vai diminuindo cada vez mais. Até porque, vale lembrar, muitos anos atrás a gente não tinha nem
nem se considerava muito a questão de reserva legal, áreas de proteção permanente, que você tinha que deixar essas questões, tinha que observar essas questões ambientais. Agora você tem que observar, né? Aqui no Tocantins a gente tem áreas aí, lá no Bico do Papagaio lá, que a preservação de reserva legal dela é 80%. Ou seja, é um belo sobra desafio. apenas um pequeno pedaço para a pessoa produzir. 20%, já mais no centro, né? 20%. Aqui no centro do estado, a reserva legal é 35%. Lá embaixo, já na região de Arraias, Palmeirópolis, por ali abaixo do paralelo 13, já são 20%. Né? Tem que observar isso aí. E o Tocantins ainda é isso, né? É um universo enorme dentro de um estado. Se você falava dessa realidade, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, imagine se dentro do Tocantins, que de um município para outro, por exemplo, o estado tem 2 módulos fiscais, né? Se não me engano, são 2 municípios que têm um módulo diferente. São 4? 4 módulos fiscais, 80 hectares, se não me engano, o módulo. Isso, então assim, 2 peculiaridades já, né? Já é um desafio. O Antônio tá aqui, sucesso amigo Arão, grande mestre. A Elaine deu um tchauzinho aqui pra gente também. O Carlos, o Juvenal Kleiber. Juvenal Kleiber, grande amigo, advogado. Né? Isso. Tá aqui com a gente também. O pessoal do Dale mandando aqui umas palminhas para você, com certeza. Grandes amigos do Arão. O Carlos está aqui nos elogiando. Obrigada, Carlos. O Juvenal está dizendo mestre Arão. Orgulho do Tocantins. Que bom, hein, Arão? Obrigado, meu amigo. Jones, parabéns, Arão, grande advogado. Meu amigo Jones. Revista Cerrado Rural também está aqui com a gente. O Antônio Oliveira, que tem feito um trabalho aí nesse Matopiba há uns bons anos na comunicação, viu, Arão? Legal. A Lohane agradecendo aqui o reconhecimento. O Carlos comentando aqui também que uma das maiores causas da demora no processo do inventário também é a cadeia sucessória, que é isso que a gente estava comentando aqui, né? E ele falando também das garantias de financiamento, se houver. E aí é um bom desafio também. Garantia sempre tem. E a gente está num momento complicadíssimo para garantias, né? Há muitos anos atrás não se exigia garantia, mas o subsídio também, o crédito era muito pouco, a política de crédito foi crescendo no Brasil, hoje em dia o produtor não produz mais sem crédito, mas isso tudo gerou uma bolha de inadimplência, uma bolha de dívidas, o produtor rural hoje está extremamente endividado, as garantias começaram a ser por hipoteca, né? Você deixava o seu imóvel em garantia e hoje as garantias já são em alienação fiduciária, ou seja, a grosso modo, não estou aqui falando de modo técnico, mas a grosso modo, primeiro você entrega a sua propriedade para depois pegar o dinheiro. Se você não pagar esse dinheiro, a propriedade nunca mais vai voltar para você. Nunca mais volta. Ou seja, então, um momento extremamente complicado para o produtor rural. E as fontes de financiamento também mudaram muito, né? Antes a gente tinha aí alguns bancos, hoje praticamente todos os bancos têm, as trades têm, então tem uma infinidade para que... E aí eu volto naquilo que você sempre diz, quem te conhece, você sempre fala disso. Desde o momento que vai comprar uma propriedade, já se busca a orientação e qualquer tomada de decisão, essa orientação é buscada antes de enfiar o pé na lama, né? Porque depois de estar lá, a gente não sabe a profundidade do buraco. Aí é um desafio. Exato. Caso de agora, vou contar um caso de quinta-feira no escritório. A pessoa comprou uma propriedade, veio de fora, comprou uma propriedade aqui, fez um contratinho simples e tal, veio descobrir agora que a propriedade está embargada. Ou seja, já teve uma multa ambiental lá atrás, enfim, a pessoa não pagou a multa, não está nem aí, vendeu a propriedade, enfim, o cara veio cheio de vontade de chegar, abrir a área, produzir isso, aquilo, está com um problema na mão. Vai ter que tentar desfazer o negócio. Ou seja, faltou aí uma consultoria preventiva de passar a pessoa, dentre os documentos que você tem que analisar nesse contrato de compra e venda, é analisar se a pessoa, se essa área já teve algum problema ambiental. Né? E não é assim, o problema ambiental, a multa ambiental, o embargo, ele não persegue a pessoa em si. Eu não sou mais proprietário da área, a área está liberada. Não, ela persegue a propriedade independente de quem seja o proprietário agora, né?
E de quem deixou o problema também, né, para trás, nesse caso. De quem deixou o problema até menos, né? Até menos. Porque se a pessoa se preocupou em pagar lá atrás, vai se preocupar em pagar agora? Né? Muito menos. Dinheiro entrou no bolso... Passou para frente. O Juliano diz aqui que o advogado hoje é extremamente importante para que ocorra o desenvolvimento sustentável no negócio agropecuário e a preservação do meio ambiente. O Henrique diz aqui aproximadamente quanto tempo leva para sair um título de um imóvel via possessório por meio de posse. Tá, aí a parte um pouco de regularização, né? A questão dos títulos, quando você fala em título, normalmente você fala em títulos de domínio. São áreas públicas, áreas devolutas, onde você pede a regularização. Cumpre alguns requisitos, dentre eles o principal é a posse, né? E, de repente, você ocupa essa área que é do Estado, tem uma posse sobre ela e, com o tempo, você pede a regularização dessa área. Aqui no Estado, a gente tem o ITERTINS, né? Então, você faz todo um processo, todo um trâmite dentro do ITERTINS e o final desse processo culmina, normalmente, na expedição de um título de domínio. Esse título de domínio você leva a registro no cartório e você passa a ser proprietário. Existem outras formas de regularização também. Se uma área é particular, aí você já exerce uma área, uma posse duradoura, cada um tem vários tipos de uso capião e cada um tem seus requisitos, mas se você cumpre aqueles requisitos, dentre eles, novamente, o principal é a posse, você pode ingressar com uma ação de uso capião, ela pode ser judicial e pode ser extrajudicial também, que é uma inovação de poucos anos atrás da nossa legislação. Pode fazer essa ação de uso capião e, eventualmente, se cumprir todos os requisitos, adquirir a propriedade. Então, assim, é um tema que a gente abordou bastante, né? com a Sara da Tocantins Rural semana passada. A regularização, né? Isso. O Beto está aqui, né? A gente fala Beto, está aqui, Piselli. Doutor Arão, minha enciclopédia, parabéns. Tiago, esse é meu doutor. Elisa, parabéns. A Marília está comentando aqui que os bancos pedem uma garantia real de primeiro grau. O que é isso, Arão? Garantia real é o imóvel, por exemplo. É o imóvel. Que é o que você comentou. Você primeiro, meio que de certa forma, entrega o imóvel para que você tenha acesso a esse financiamento. Na alienação financeira, você já entrega o teu imóvel logo de cara para você ter acesso a esse crédito, né? Antigamente era hipoteca. Ainda existe ainda, né? Mas com essa nova lei, essa MP do Agro, a lei do Agro que saiu agora, deixou de ser tanto a hipoteca para ser alienação fiduciária. Qual que é a diferença? Na hipoteca, você pegava um dinheiro e entregava como garantia o seu imóvel. Então, eles colocavam lá um registro no seu imóvel dizendo assim, essa terra tem uma hipoteca lá. Se venceu o prazo de pagamento daquela dívida e você não pagou, o banco iria entrar com uma ação judicial contra você, uma execução, para poder fazer a penhora daquele bem e levar registro, e levar a leilão. Alguém iria adquirir em leilão e com isso pagar sua dívida. Hoje em dia já não existe mais processo judicial, já é alienação fiduciária, ou seja, você entrega a sua propriedade, não pagou, não tem mais processo judicial. O banco já vai levar a leilão. Ele já agiliza, né, esse processo para ele, né? E bem ágil. Ágil. É claro, essa nova lei não veio só prejudicar, ela trouxe algumas benesses também ao produtor rural. Antigamente, essa garantia, ela necessariamente se dava sobre uma matrícula. E a matrícula é sobre toda a propriedade. Vamos supor, eu tenho uma dívida pequena e eu tenho uma propriedade grande, né? Ou seja, mas para mim, aquilo dificultava de eu, de repente, pegar um outro crédito, né? Um segundo crédito, porque já existia um ônus naquela matrícula. Hoje em dia você pode dividir, você pega um determinado valor de crédito, você pode onerar apenas uma parte do imóvel, deixando outras partes à disposição para outros tipos de crédito. É bom até para a integração, que se tanto hoje a gente trabalha nas propriedades rurais, né? Sim. A Laís está dizendo aqui, parabéns, doutor Arão, por explicar de uma forma didática a necessidade do advogado na propriedade. O professor Regis Carvalho, professor Regis, didática. Meu conterrâneo de Campo Grande. Grande abraço, professor. Aprendi muito com o professor Regis na pós-graduação de Direito Agrário e Agronegócio do Instituto Júlio César Sanches.
É bom que a gente sempre soma, né? Vai somando o Sim, Brasil afora. A gente comentou aqui agora há pouco do Pedro Putinini, que está fazendo um Percuti. trabalho aí fantástico, né? Com Sim, sim, lançamento sim. de livros, inclusive. Convivi com Isso. ele no CNA Jovem, quando estivemos lá pela CNA. E de lá para cá venho acompanhando o trabalho dele. Aí chego aqui na Agroteams do ano passado, né? Que nós nos Uhum. conhecemos. Sim, Descubro que Arão também é conterrâneo do conterrâneo. Pedro. E somos Arão, quase conterrâneos da mesma cidade. Ele é de Aquidauana e eu praticamente cresci num distrito de Piraputanga, bem na cidade de pertinho. Aquidauana. O professor Harris sabe bem onde é lá, Conhece bem. sabe? Ah, tem aqui uma pergunta, Arão, do Paulo Moreira. Ele pergunta sobre a compra de gado em leilões. E aí ele Uhum. pergunta se é necessária a utilização de contrato. Também ele diz aqui, tem um momento específico na compra de gado, a utilização de contrato, por exemplo, em quantidade pequena, média, grande? Não, leilão, normalmente quem vai no leilão, ele já conhece as regras do leilão, já sabe que existe um regimento, um estatuto ali daquele leilão, ele se submete àquelas regras, né? Existe muito leilão Uhum, virtual também, ou seja, a pessoa vai lá, muito. liga pela internet, ou seja, a pessoa já sabe das regras daquele leilão. Então, existe meio que um contrato de adesão naqueles leilões. O contrato já está lá redigido e, de acordo com o lance, você vai completar ali. A pessoa comprou tal lote, tantas cabeças, macho, fêmea, qualidade, valor. Você preenche só esses dados, mas existe contrato em todas. É tal qual você tem tanto a compra à vista com 30 dias, uma parcela mais 32, tudo isso já vai estar dentro das regras do próprio leilão. Dentro das regras, está tudo no contrato, né? Se for pagamento à vista, eu vou lá, comprei 30 cabeças, custou tanto, eu vou lá e pago à vista, é um contrato de compra e venda. Se eu for comprar lá de forma parcelada, já seria um compromisso de compra e venda. Você vai lá, vai entregar a nota fiscal, vai assinar uma nota promissória lá desses pagamentos para ficar como garantia do vendedor, ou vai dar seus cheques, enfim. Mas para tudo existe contrato, para tudo. Em pequenos leilões, em pequenas negociações, não deixa de existir contrato. O contrato verbal, né, o que é uma dificuldade, mas não deixa de ser um contrato. Mas normalmente, né, 95% das vezes existe um contrato pronto, onde o leiloeiro é até responsável por isso, né? Ele que verifica as condições do gado, o lance, e depois a pessoa deu o lance lá, ele se dirige lá para o escritório do leilão, onde ele vai lá e assina. E Arão, o leilão, ele tem muitas peculiaridades, mas uma delas, que eu sempre comento, é um produto de alta liquidez. Então, é Uhum. importante essa presença do advogado nesse recinto também, né? Por mais que se movimente, que seja um pequeno leilão, ele movimenta cifras altas. Sim, sim, eu tenho amigo aqui, aí eu vou contar. Eu tenho amigos, clientes que vão lá em casa pegar pelo braço não, vamos lá no leilão, vamos lá comer uma carne assada lá, vamos lá ver o leilão, mas é mais como amigo, né? Como advogado não, mas mascara uma consultoria na hora da compra, assim. Você vai acabar se apaixonando, hein? Que agronegócio tem disso, Não, né? mas eu já Você sou sempre fala apaixonado. que você já tem essa paixão pelo setor. Neto, filho, eu também já tenho alguma coisinha aí, a paixão já está no sangue já. O Juliano está aqui agradecendo, né, o convite, o seu convite para que ele participasse hoje da live, considerando proveitosa. Deixa daí um grande abraço para você. O Amigo Juliano, Wellington também. meu amigo Wellington também. Eu sou péssimo em ler as letrinhas aqui embaixo. Então eu vejo que tem escrevendo aqui, mas eu me perco um pouco. Às vezes você fala em mandar um abraço para um colega ou outro que comentou aqui, mas um abraço para o doutor Juliano, doutor Wellington, lá de Gurupi, grandes advogados e grandes amigos. É bom, a gente vai fazendo amigos e eu percebo, Arão, que na área do direito, hoje, a gente vê muitos profissionais se especializando, inclusive estudantes, que já começam a olhar com um pouco mais de atenção para o direito na área do agronegócio
E é um universo, volto a dizer, como a gente começou a nossa conversa aqui, é um universo muito grande. Aí eu te pergunto, seria possível hoje, por exemplo, ter um único advogado dentro de uma propriedade e que ele conseguisse atender a todas as demandas, indo do contrato de compra até a comercialização, como a gente tem hoje, por exemplo, para o exterior? Bom, vale lembrar que a pessoa, para ser advogado, basta que ela faça uma faculdade de Direito e passe na prova do OAB. Passando nessa prova do OAB, não é exigido dessa pessoa qualquer especialização para que atue em ramo A, B ou C. Ele pode atuar em qualquer área, no agronegócio, no trabalhista, no criminal, enfim. A grande questão é como você dominar todas as áreas. Lá atrás, há 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, quando eu fui começar a advogar, eu já tinha na minha cabeça que eu queria partir para o agro, né? Eu queria cuidar, eu sonhava ter um escritório do produtor rural. Eu sonhava em advogar para o produtor rural e resolver o problema do produtor rural, que era o problema da minha família, na verdade, que eu ajudava a resolver, né? Fui começando a estudar e se especializar, me especializar nesse assunto. Falta muito ainda, a caminhada é extremamente longa, mas hoje eu consigo ter a consciência de que o Arão não consegue advogar para o produtor rural totalmente. Ou seja, eu posso pegar uma demanda, por exemplo, tributária do agronegócio? Posso. Posso pegar a demanda ambiental? Posso. Do imobiliário rural, do agrário? Posso. Devo saber se eu tenho condições. Existem muitas áreas dentro do direito rural que eu, Arão, ainda não domino. Né? E mas, por talvez sorte, nem irá tem dominar. amigos que dominam. Claro, claro. Tem muitos amigos, colegas de profissão que é uma via de mão dupla. Tanto eu chamo eles para advogar junto comigo em diversas ocasiões, como eles também. Existe muita parceria. O que você não pode é deixar de atender o produtor rural com qualidade. Isso é muito importante. Isso é um ponto importante, né? A Natália está aqui, ó, dizendo que abandonou o direito penal e está se dedicando total ao agro. Meu pai hoje ele é defensor público, aposentado, e ele atuou aqui no estado desde o início na Defensoria Pública Criminal. Meu pai, acho que foi uma das pessoas que mais fez júris criminais aqui no estado de Tocantins. Aposentou há uns 3 anos atrás. Mas, assim, enquanto ele estava atuante, só na parte criminal, e ele foi um dos grandes expoentes do direito criminal aqui no Tocantins, hoje não, hoje cuida só da roça mesmo. Mas ele foi um dos grandes nomes do direito criminal aqui no Tocantins. E, assim, querendo ou não, gostei muito do direito criminal durante a faculdade, mas ao sair da faculdade eu não consegui me encontrar na área, não dei prosseguimento, não estudei, não corri atrás de serviço. E quando você não corre atrás, ele também não corre atrás de ti. Então, de jeito nenhum. Arão, para os meninos aí, principalmente, que são estudantes que estão nos acompanhando, durante a faculdade, acho que não só no direito, isso acontece em várias profissões, a gente vai primeiro por pessoas que nos inspiram, tem essa tendência. Claro. A gente acaba, quando a gente se dedica mais a estudar um determinado assunto, a gente acaba gostando. Sim. Aí vem o estágio. Tem uma amiga mesmo que estava comentando que assim, eu estou gostando do direito da família, mas eu acho que é porque eu estou estagiando nele, né? Eu estou convivendo com ele. E chega um momento, de certa forma, de uma maturidade, né? Que aí é quando você diz assim, não, eu passei por isso, mas é aqui que eu me realizo, aqui é a minha... Claro. É onde eu finco raízes, né? E olha que não é realização financeira, Luzene. Eu penso assim, Arão pensa assim, qualquer trabalho bem feito, onde que você se dedica com afinco, em que você fica apaixonado pela área, cara, você vai estourar naquela área. Você vai dar certo naquela área. Dentro do direito, dentro da advocacia, é desse jeito. É uma profissão muito complicada, não é fácil, tem que estudar muito, mas é aquele negócio de você colocar foco e seguir aquela linha. Uma hora vai dar certo, né?
Dentro do direito hoje em dia, por exemplo, o que mais tem é advogado trabalhista. Trabalhista tem demais, demais, demais. Mas eu tenho colegas que têm um enorme sucesso no direito trabalhista. Por que ele tem e outros não? Talvez porque ele focou e buscou se especializar, enfim. Aí eu tenho... Gosto. Não basta só gostar, tem que se apaixonar. Isso é imprescindível, né? Também. Acho que a paixão vai lhe diferenciar daquela geração comum, né? A paixão, ela faz isso. A gente está aqui, inclusive, ó, a Vânia Rodrigues, que é estudante de Direito, o Edson, trabalha com você no escritório, né, Edson? O Júnior é uma das pernas minhas aqui do escritório. Uma das pernas. Tá aqui quase as duas, quase as duas. Com certeza a dedicação, né, Edson? Que esse garoto anda dedicando. E é bom, né, Arão, ver que vem essa nova leva mais profissionais e já atentos justamente alinhado com esses produtores rurais que também estão cada vez mais novos, mais jovens. E a pandemia, de certa forma, está levando a uma tendência aí também de retorno. Quem foi para se isolar, quem acabou indo eu brinco que para fazer a sucessão na marra, porque o pai está na idade de risco, acabou que foi e gostou e vai ficar, né? Vem aí um novo momento também. Não, o produtor tem que se reinventar a todo momento. Não existe mais aquele produtor que vai lá e planta e colhe, comercializa ali na feira ou entrega o seu produto em algum lugar. De jeito nenhum. Hoje em dia ele tem que estudar, tem que se especializar e o produtor se especializa cada vez mais, geração por geração. Se não for aquele produtor, o filho dele vai se especializar. Tá aí exemplo aqui, eu estava vendo o seu Manuel Peninha, grande produtor lá da região de Campos Lindos, já produziu no Paraná, já produziu em Goiás, está aqui no Tocantins hoje. Vem sempre se especializando, o filho dele também já é engenheiro agrônomo e se especializando cada vez mais. Vou dar um grande abraço para ele. E isso existe do advogado que estude também, porque na hora de sentar aqui na mesa, aqui, frente a frente, olho no olho, e colocar aquela situação para a gente tem que estar cada vez mais preparado. Verdade, Arão, o nosso tempo já está ali apitando para a gente acaba se distraindo também. É verdade, quando o assunto é gostoso. Só um último recado, que esse não pode deixar de dar, um recado especial da Maiara Volney, morre de orgulho. Minha esposa acompanhando Maiara, sempre, grande obrigado. Beijo. E aqui também, por último, o professor falando, Arão, na sua opinião, essa pandemia causada pela Covid vai impactar de alguma forma nas relações contratuais do agro? Eu vou pedir, Arão, para você mandar essa resposta para a gente compartilhar aqui no canal Engenho, para outras pessoas também que queiram acompanhar. Te agradeço demais esse nosso bate-papo e que a gente tenha aí outras ocasiões de falar um pouco mais do direito de forma descomplicada. Você sabe que eu estou sempre à disposição, ainda mais para tratar sobre direito do agro. Mandar uma